Good evening. Boa noite. I bring you greetings from Antigua and Barbuda. Eu trago a vocês saudações da Antigua e Barbados. My twin island nation in the Eastern Caribbean. Essa é a ilha gêmea que nós vivemos no Caribe. This is a very small place, É um lugar muito pequeno, but a lovely place. mas um lugar adorável. I also bring you greetings from East Caribbean Baptist Mission. Eu também trago a vocês as saudações da missão do Oeste Caribenho. This is a circuit of churches where I serve. Essa é o circuito de igrejas que eu sirvo. This is my second trip to your country. Essa é a minha segunda viagem para o seu país. You have a vast and beautiful country. Vocês têm um país muito grande e muito belo. And your hospitality is second to none. E a hospitalidade de vocês é sem par. Thank you. Muito obrigado. My message this evening is entitled Cherishing the Church. A minha mensagem nessa noite tem o título de Estimando a Igreja. I base this on Ephesians chapter 2, E eu baseei ela em Efésios 2, verses 11 through 22. versos 11 ao 22. Please stand with me as we read the Word of God. Por favor, se coloque de pé para lermos a palavra de Deus. Therefore, remember that you, once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, That in that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, Having abolished in his flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace. aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. And that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. And he himself, and he came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também àqueles que estavam perto. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Now therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. In whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário ao Senhor, e vocês estão crescendo para a habitação de Deus no Espírito. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father,
Pai Celestial, help us tonight nos ajude esta noite to love what you love a amar o que o Senhor ama and hate what you hate. e odiar o que o Senhor odeia. Help us to prize hearing you say, well done. Nos ajude a chegar naquele dia e ouvir, bem feito, servo fiel. And to esteem this above all accolades in this world. E valorizar isso acima de todas as outras coisas nessa terra. Father, as we listen to your inspired and infallible word expounded, Pai, à medida que nós ouvirmos a Tua palavra pregada e exposta, use it to conform us to the image of your dear Son. use ela para nos conformar à imagem do Seu querido Filho. Father, what we know not, teach us. Pai, aquilo que não sabemos, nos ensine. What we have not, give us. O que nós não temos, nos dê. What we are not, make us. O que nós não somos, nos faça. We pray in your Son's name, Jesus Christ our Lord. Nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém. You may be seated. Você pode se sentar. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, have you been taking your church for granted? será que você tem desprezado a sua igreja? Have you assumed that a biblical church is easily planted and sustained? Será que você não tem assumido que uma igreja bíblica é facilmente plantada e sustentada? Have you taken for granted a reformed, disciplined, and accountable community of faith? Será que você tem desprezado uma comunidade que é disciplinada e reformada? Have you minimized your part in preserving and cherishing the church? Será que você está minimizando a sua responsabilidade e parte em estimar a igreja? There's a saying, you never miss the water until the well runs dry. Bom, existe um ditado que você nunca sente falta da água até que a fonte se seque. I long for the day when all the people in my country will manifest a particular attitude that I see in many places. Eu gostaria muito e espero por um dia que muitas pessoas no meu país manifestem uma atitude boa para com a igreja. I have been introduced to families and I've heard of others who moved to a new jurisdiction at a high cost because they need a solid church to nurture their family. Eu aprendi sobre pessoas e fui apresentado a elas que mudaram de países, de estados, para ir para um lugar onde havia uma boa igreja, para que eles pudessem cultuar a Deus lá. They give up good jobs, Eles abandonaram bons empregos, comfortable homes, casas confortáveis, so that their family will be exposed to a confessional reformed church. para que eles pudessem, juntamente com a sua família, serem expostos a uma igreja reformada e confessional boa. The question tonight is, A questão nesta noite é: would you have moved your family for such a priority? você já mudou com a sua família por tal prioridade? Do you cherish the church? Você estima a igreja? Beloved, it is our great privilege tonight to study the nature of the church from this famous and challenging passage of Scripture. Amados, é o nosso grande privilégio essa noite estudar a natureza da igreja através dessa passagem famosa e desafiadora das Escrituras Sagradas. Here we are confronted with some radical propositions concerning the Apostle Paul. Aqui nós somos confrontados com proposições radicais vindas do apóstolo Paulo And what he deemed to be the essence of the church of Jesus e o Christ. que ele considerava ser a essência da igreja de Jesus Cristo. We shall see that the church, the local community of faith, is unlike any other entity on the planet. Nós veremos que a igreja, a nossa comunidade de fé, ela não é semelhante a nada que existe na terra. It is an assembly of individuals with a connection that is not duplicated in any other association. É uma assembleia de indivíduos que não pode ser duplicada em nenhum outro lugar, em nenhuma outra associação. It's not duplicated in any society or gathering
of being. Você não pode ter o que temos na igreja, em nenhuma sociedade, em nenhuma reunião de seres humanos. What is the basis of this connection? Qual é a base dessa conexão? What makes the church special among human gatherings? O que torna a igreja especial no meio dos ajuntamentos humanos? The Apostle Paul makes at least 3 striking and challenging claims concerning the New Testament church in this passage. O apóstolo Paulo, ele faz pelo menos 3 impressionantes e desafiadoras reivindicações nesse texto do Novo Testamento sobre a igreja. I have listed them as 1, the indispensability of the church. Eu coloquei os pontos assim. Número 1, a indispensabilidade da igreja. 2, the infrastructure of the church. Número 2, a infraestrutura da igreja. And thirdly, the intimacy of the church. E em terceiro lugar, a intimidade da igreja. Let us take them in that order. Vamos então a ele. 1, the indispensability of the church. Vamos ver então a indispensabilidade da igreja. We base this on verses 11 through 13. Nós vamos a partir dos versículos 11 até o 13. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, please focus on the word therefore at the beginning of verse 11. por favor, prestem atenção na palavra portanto, no começo do versículo 11. This is the word that challenges us not to forget to consider the context of the whole epistle in interpreting our text. Essa é a palavra que está fazendo um desafio para nós de não esquecermos e considerarmos o contexto desse texto em meio a toda a epístola. Our chosen text is intimately connected to the immediately previous statements by the apostle. Esse texto que nós estamos analisando, ele está intimamente conectado com tudo que o apóstolo Paulo falou anteriormente. The apostle was not delivering random and unrelated thoughts. O apóstolo Paulo não estava aqui pregando pensamentos desconexos e ao acaso. He was building a logical argument. Ele estava fazendo aqui um argumento lógico. Immediately preceding our text, Imediatamente antes do nosso texto, the apostle at the end of chapter 1 o apóstolo no final do capítulo 1 presents a special petition to God in prayer for the church at Ephesus. ele faz uma petição especial a Deus em oração pela igreja de Éfeso. The apostle Paul specifically prayed that the saints be given enlightened eyes. O apóstolo Paulo, ele pede aqui especificamente na oração para que os santos recebam olhos iluminados, So that they may see and discern that to translate their enduring hope into glorious fulfillment so that they will receive their entire inheritance. God has at his disposal as great a power as he displayed when he raised his son from the dead. I cannot translate so many words. Sorry for that. Give me short sentences, please. The apostle Paul he specifically prayed O apóstolo Paulo especificamente orou that the saints be given enlightened eyes para que os santos recebessem olhos iluminados, so that they discern and see something, para que eles discernissem e vissem algo, to translate their enduring hope para que eles pudessem transformar aquela esperança perduradora into glorious fulfillment em um glorioso cumprimento, so that they will receive their entire inheritance. para que eles pudessem receber a inteira herança. God has at his disposal Deus tinha à sua disposição as great a power um grande poder, as he displayed when he raised his son from the dead tal qual aquele que ele usou para levantar o seu filho dos mortos and set him at his right hand. e colocá-lo à sua destra. It is as if the apostle was saying, É isso mais ou menos que o apóstolo estava dizendo. there is no need for anxiety here. Não existe necessidade para ansiedade aqui. Rest in the infinite power of God. Você pode descansar no poder infinito de Deus. One of these days, Como se ele estivesse dizendo: we will all be blessed with a glorious inheritance em algum desses dias todos nós estaremos numa gloriosa herança, at the consummation of our joy and glory. na consumação da nossa alegria na glória.
in chapter 2, No capítulo 2, the Apostle Paul did not change the topic of discussion. o apóstolo Paulo não mudou o tópico que ele estava discutindo. Instead, he began to flesh out how God displayed his power in the lives of the saints. Mas pelo contrário, ele começou a expor como Deus estava demonstrando o seu poder nas vidas dos santos. In the first 10 verses of chapter 2, Nos primeiros 10 versículos do capítulo 2, we see the power of God displayed personally and internally in each believer. nós vemos o poder de Deus sendo manifestado intensamente e pessoalmente em cada crente. This graciously grants them wholeness and fullness and vitality, all of which they crave. Isso dava a eles graciosamente completude, plenitude e vitalidade que eles ansiavam tanto. Now, in our text, Agora no nosso texto aqui, verses 11 through 22, dos versículos 11 ao 22, it shows God's power in the church. nós vemos o poder de Deus na igreja. The power is not just impactful on individual believers. Poder não estava apenas impactando indivíduos crentes, It impacts the corporate body. ele estava impactando o corpo corporativamente. The glorious gospel has the effect of destroying barriers between people. O glorioso evangelho tinha poder de quebrar barreiras no meio do povo. Different nationalities, Nacionalidades diferentes, ethnicities, etnias diferentes, socioeconomic classes, classes socioeconômicas, different academic levels, níveis acadêmicos diferentes, people of diverse spiritual exposure pessoas de orientações espirituais diferentes, were now powerfully brought together in one community of faith. tinham agora poderosamente sido unidas em uma comunidade de fé. God's power is displayed internally and individually. O poder de Deus estava sendo manifestado internamente e individualmente. That's the first 10 verses. Esses são os primeiros 10 versículos. But his power is displayed corporately and relationally in verses 11 through 22. Mas o seu poder também estava sendo manifestado relacionalmente e corporativamente dos versículos 11 ao 22. Now, why is this important? Por que isso é importante? It is important because it flies in the face of our generation's expectations. Isso é muito importante porque vai de encontro às expectativas da nossa geração. Our generation is a cesspool of narcissism. A nossa geração é uma fossa de narcisismo. Most people in our generation have bought into the nonsense A maioria das pessoas na nossa geração comprou a ideia insensata that everything can be customized. de que qualquer coisa pode ser personalizada. They have bought into the nonsense Eles entraram na loucura that everything can be tailor-made according to the demands and tastes of each individual. Eles chegaram nessa ideia louca que qualquer coisa pode ser adaptada e ajustada de acordo com as demandas individuais. They think like Burger King, you can have it your way. Eles pensam como Burger King, você pode ter o sanduíche que você quiser. They think spirituality and theology and the faith is something that you can customize for your own taste. Eles pensam que a espiritualidade e a fé é algo que você pode transformar da maneira que seja agradável a você. A radical subjectivism is being promoted, Está sendo promovido um subjetivismo radical, allowing all opinions to be equally valid, permitindo que todas as opiniões tenham o mesmo valor. even when these opinions cancel each other out, Mas na verdade essas opiniões, uma contradiz a outra, even when they are mutually exclusive, mesmo quando elas são mutuamente exclusivas, even when they are unsupported by logic, history, and common sense. mesmo quando elas não têm suporte nenhum da lógica, da história e do senso comum. Our generation has manifested the effects of sin just like past generations. A nossa geração tem manifestado os aspectos do pecado exatamente como as gerações anteriormente manifestaram. We see the estrangement, Nós vemos a alienação, the lostness, a perdição, self-destructive tendencies, tendências autodestrutivas. and the resultant pain in its wake. E isso está trazendo um resultado tão doloroso e causando muito problema. It appears, however, that this generation is convinced that the answers will never come in community. E parece, entretanto, que a nossa geração pensa que a resposta para esse caos nunca vai vir na comunidade, There is a radical individualism. porque existe um individualismo radical.
There is a sense in which they think we could be spiritual without the local church. Eles pensam, na verdade, que nós podemos ser espirituais sem a igreja local. They think the local church is optional. Eles pensam que a igreja local é opcional. So they say we don't need an institution. E eles dizem assim, não precisamos de instituição. We don't need institutional religion. Nós não precisamos de uma instituição religiosa. I can be a Christian by myself watching YouTube. Eu posso ser um cristão por mim mesmo, vendo o YouTube. Listen, folks, online church is not real church. Presta atenção, pessoal. Uma igreja online não é uma igreja. Get up and go to church. Se levante dessa cadeira e vá para a igreja. Listen, the apostle was very explicit. O apóstolo estava sendo muito explícito aqui. You were brought out of one community and grafted into a new community. Você foi retirado de uma comunidade e enxertado em outra comunidade. You just read it. Você foi levantado. You were brought out of one community Você foi retirado de uma comunidade into a new community. para uma nova comunidade. The saints were not being moved from the uncircumcision to self-actualization. Os santos não foram tirados da incircuncisão para uma melhoria deles mesmos. Perish the thought. Que esse pensamento pereça, é falso. They were being brought out of the uncircumcision Eles foram tirados da incircuncisão into the commonwealth of Israel para a comunidade de Israel and the covenants of promise. e as promessas da aliança. They were being embraced in the love of the church of the living God. Eles foram abraçados no amor da igreja do Deus vivo. So we come out of our paganism, Então eles saíram do paganismo, pagan community, da comunidade pagã, into the community of the church. para a comunidade da igreja. Now, the modern reader of this holy text is likely to get sucked into a great excitement. E o leitor moderno desse texto, é muito provável que ele vai ficar com muita dificuldade nele. Because people today get excited when they hear that they get power. Porque as pessoas hoje, elas ficam estimuladas quando elas pensam que estão ganhando poder. Because they're hearing here that each believer will personally thrive in their relationship with God. Porque eles estão lendo aqui que cada crente, ele floresce no seu relacionamento com Deus. But they're soon deflated. Mas a assunção é a seguinte. Because as they study carefully, Porque quando eles vão então estudar detalhadamente, our growth in grace is experienced in the context of community. na verdade, o nosso crescimento só pode ser experimentado na comunidade. Some feel betrayed. Alguns se sentem traídos. They thought they were being empowered with an unencumbered self-actualization. Eles pensam, na verdade, que eles estão recebendo poder individual para se tornarem o melhor de si. Mas não é isso. And they are shocked that the New Testament teaches that they must be under authority. E eles, na verdade, ficam chocados por entender que eles têm que estar debaixo de autoridade. And accountable in their local church. E sendo levar e tendo que responder na igreja local pelas suas responsabilidades. This is very disturbing to anyone who is determined to have their own way with spiritual things. Isso é muito desconcertante para as pessoas que querem seguir o seu próprio caminho nas coisas espirituais. These people are suspicious of the authority that God delegates to others. Essas pessoas, elas são suspeitas da autoridade que Deus delegou para os outros. Listen, biblical Christianity and the nature of reality into which our God has created us knows no other way than community. Preste atenção, a maneira como Deus estabeleceu o cristianismo bíblico e como Ele forma a igreja, não conhece nenhuma outra forma de associação a não ser comunidade. Yes, you do have a personal relationship with God. Sim, você tem um relacionamento pessoal com Deus. But that is married to your relationship to your local church. Mas isso está casado com o seu relacionamento com a igreja local. Let me make this abundantly clear. Deixa eu fazer isso de uma maneira abundantemente clara. Hebrews chapter 13 and verse 17 Hebreus 13, 17. makes it abundantly clear Faz isso claramente exposto. that every believer must have a pastor. Cada crente precisa ter um pastor. Every believer must have a pastor. Cada crente precisa ter um pastor.
And the absence of this is counterproductive for them spiritually. E a ausência disso é contraprodutiva para a espiritualidade deles. You will not grow as you should Você não vai crescer como deveria. if you have not covenanted with the local church and submitted to your pastor. Se você não tiver aliança com a sua igreja local e submissão ao seu pastor. Let's read it. Vamos ler? Hebrews 13:17. Hebreus 13:17. Obey those who rule over you and be submissive, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, for they watch for your souls pois eles velam por vossa alma, as those who must give account. como aqueles que devem prestar contas, Let them do this with joy para que eles façam isto com alegria and not with grief, e não gemendo, for that would be unprofitable for you. porque isso não seria proveitoso para vós. The word of God is clear. A palavra de Deus é The clara. surpassing power of God does not work in our lives just individually. O poder incomparável de Deus não trabalha nas nossas vidas apenas individualmente. He does work with us individually. Ele trabalha em nós individualmente. However, all notions that such power precludes the community of faith Entretanto, todas as noções de tal poder torna desnecessária a comunidade da fé, se isso fosse verdade. are alien to the Holy Scripture. E isso é uma coisa estranha às Escrituras Sagradas. To experience the power, Para experimentar poder, we must be grafted into a community of faith. nós devemos estar enxertados numa comunidade de fé. It is a community of love, truth, and mission. É uma comunidade de amor, verdade e missão. The Christian life is birthed in the community of faith. A comunidade cristã nasce na comunidade da fé. The Christian life is sustained and developed in the community of faith. A vida cristã, ela é sustentada e se desenvolve na comunidade. The Christian life is consummated in the community of faith. A vida cristã, ela é consumada na comunidade da fé. All notions of a radical individualism in spiritual matters are rooted in paganism. Todas as noções de um individualismo radical, elas estão, na verdade, enraizadas no paganismo. To embrace such ideas is to yield to the worldliness and the narcissism. Abraçar tais ideias é se curvar ao mundanismo e ao narcisismo atual. Our generation is on steroids with narcissism. A nossa geração, ela está galopando com o narcisismo. And you are being called upon to get involved in the perversion and this cancerous downgrade by rejecting the life of the church. E você está sendo chamado para declinar nessa perversão cancerígena e nesse declínio mau, para que você só olhe para o seu ego. These pagan ideas will kill the local church. Essas ideias pagãs podem matar a igreja local, They are rooted in a wicked idolatry. porque elas estão enraizadas numa idolatria perversa. It is a wicked idolatry that designs a God of its own imagination. É uma idolatria perversa que molda um Deus de acordo com a sua imaginação. It is a wicked idolatry that is right in tune with the spirit of the age. É uma idolatria perversa, aquele pensamento que está sintonizado com as ideias do tempo. It is a wicked idolatry that convinces us to make a name for ourselves. É uma idolatria ímpia que convence a nós mesmos para fazermos um nome para nós. It is a wicked idolatry that minimizes the social implications and obligations of the gospel. É uma ímpia idolatria, aquela que minimiza as implicações sociais e as obrigações do evangelho. Well, let's move on to the next point. Vamos então para o próximo ponto. Firstly, we looked at the indispensability of the church. Nós vamos então olhar para a indispensabilidade da igreja. Let us now look at the infrastructure of the church. Agora, no segundo ponto, nós vamos olhar para a sua infraestrutura. We see this in verses 14 through 18. Nós vemos isso dos versículos 14 ao 18. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, what is the basis of sustainable peace in our church? qual é a base para que nós tenhamos uma paz na nossa igreja? What is behind it? O que está por trás disso? Upon what is it built? Sob que base isso é construído? Is it constructed on an enduring infrastructure? Será que isso foi construído sobre uma infraestrutura que pode resistir o tempo? The answer is yes. A resposta é sim.
the infrastructure of the church is the Trinitarian nature of our God. A infraestrutura da igreja é o caráter trinitário do nosso Deus. I said the infrastructure of the church is the Trinitarian nature of our God. Eu estou dizendo que a infraestrutura da igreja é a natureza trinitária de Deus. The unity and diversity of the Godhead is the basis of our unity in diversity. A unidade e diversidade da divindade é a base da nossa unidade e também diversidade. Look at verse 18. Veja só o versículo It 18. says, "For through him we both have access by one Spirit to the Father." Diz assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. When a person becomes a disciple of Christ, Quando uma pessoa se torna discípulo de Cristo, they are united by the Holy Spirit with the Blessed Trinity. eles estão unidos com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. They are organically linked to the triune God. Eles estão organicamente linkados, vinculados ao Deus vivo. Now, none of us fully understand the Trinity, Nenhum de nós pode entender completamente a Trindade. but all true believers should love the Blessed Trinity. Mas todos os crentes devem amar a Trindade. We should love it dearly. Nós precisamos amar ela afetuosamente. Now, the polytheistic religions have imagined the existence of many gods. Agora, as religiões politeístas, elas imaginaram a existência de muitos deuses. Multiple persons with different wills and desires. Muitas pessoas têm diferentes ideias e desejos. These imagined gods are even understood to be sometimes in competition with each other. Esses deuses pagãos, muitas vezes eles são imaginados tendo uma competição um contra o outro. There is diversity with no unity. Então no paganismo você tem diversidade, mas não tem unidade. Now, the opposite extreme Agora o outro oposto. has monotheistic religions like Islam and Judaism Você tem religiões monoteístas como o islamismo e como o judaísmo, that imagine one God in only one person. e eles pensam corretamente um Deus, mas porém só em uma pessoa. This imaginary God supposedly existed in eternity. Esse Deus imaginário supostamente existe na eternidade. In eternity, this God is interacting with no other personality Na eternidade esse Deus, ele não teve interação com nenhuma outra pessoa, until he created other beings. até que ele criou outras pessoas. It is only in creating other beings that such a false God experiences relationship. Foi apenas quando ele criou outros seres que esse Deus falso começou a experimentar relacionamento. But relationship is not intrinsic to such a God. Mas o relacionamento não é algo intrínseco que vem de dentro desse tal Deus. This false God will have a solitary existence for eons. Esse falso Deus, então, teve uma existência solitária por eras e eras. For eons, this God will not experience or share love. Por eras, esse Deus jamais experimentou amor ou amizade. You see, for this God, experiencing relationship is a secondary matter. Porque para esse tipo de Deus, experimentar relacionamento é uma matéria secundária. So there is no established and necessary experience of communication Então não existe aquela coisa tão necessária como a comunicação para esse tal Deus. or peace Ou paz, or fellowship. ou comunhão. It is the unity of one with no diversity. É a unidade de um, porém não há diversidade. But with the biblical God, Mas com o Deus bíblico, biblical Christianity is the only worldview with an answer consistent with reality. o cristianismo bíblico é a única cosmovisão consistente com a realidade que nós vemos It's no mundo. the only worldview that's consistent with reality. É a única cosmovisão que faz jus à realidade que nós vemos. The Christian God is not many gods with many persons. O Deus cristão não é muitos deuses com muitas pessoas. Neither is the Christian God one God in one person. E também não é o Deus cristão um Deus com uma pessoa. The Christian God is one God in three persons. O Deus cristão é um Deus em três pessoas. Our God has one essence, O nosso Deus tem uma única essência, but three persons. mas três pessoas. All three persons of the Godhead Todas as três pessoas da divindade work in concert for our salvation. trabalham de maneira coordenada para a nossa salvação. The Father elects, O Pai elegeu, the Son redeems, o Filho redime and the Holy Spirit regenerates and sanctifies. e o Espírito Santo regenera e santifica. They work together
for all eternity. Eles trabalharam juntos por toda a eternidade. From all eternity. De toda a Our eternidade. God is eternal unity and diversity. O nosso Deus é unidade eterna e diversidade eterna. Our God has always experienced love. O nosso Deus sempre experimentou o amor. He's always experienced communication, Ele sempre experimentou comunicação mútua, peace, paz, fellowship, comunhão, community. comunidade. He was not introduced to such experiences when he created us. Ele não aprendeu tais experiências quando ele criou os outros The seres. unity and diversity of the Godhead is the infrastructure of our success. A unidade e a diversidade do nosso Deus é a infraestrutura que garante o nosso sucesso. Any success we experience with love and peace and delight Qualquer tipo de sucesso que nós experimentarmos com amor, paz e deleite is rooted in what obtained in the Godhead for eternity. está profundamente enraizado naquilo que nós recebemos da divindade desde a eternidade. True believers join this fellowship when the Holy Spirit unites them to the Blessed Trinity. Os verdadeiros crentes, eles entram nessa comunhão quando o Espírito Santo os une à Trindade. Even though we are ontologically finite and limited beings, Ainda que nós sejamos ontologicamente finitos e limitados no nosso ser, we have the privilege of enjoying sweet fellowship with our God. nós temos o privilégio de desfrutar uma comunhão doce com o nosso Deus. And this sweet fellowship is not merely rooted in antiquity. E essa comunhão que nós temos, ela está lá enraizada em algo muito antigo na eternidade. It is rooted in eternity. Ele está lá ligado na eternidade. This is what makes a vital, intimate relationship with our God possible. É isso que torna um relacionamento vital e íntimo com o nosso Deus possível. We are grafted into Him, Nós estamos enxertados nele, even as the Holy Spirit lives within us. no mesmo tempo que o Espírito Santo está vivendo em nós. This is not just the formation of several things into a cluster. Isso não é apenas uma formação de muitas coisas num aglomerado, um ajuntamento. This is not an arbitrary aggregation. Isso não é uma agregação arbitrária. This is a deep, vital community of love. Isso é uma comunidade vital e profunda de amor. A community of truth and unity and mission. Uma comunidade de verdade, unidade e missão. We experience it in the local church because our God experienced it in eternity. Nós experimentamos na igreja local aquilo que Deus experimentou na eternidade. This unity and diversity is not perfectly experienced in the church that is not yet glorified. Essa unidade na diversidade não é perfeitamente desfrutada em uma igreja que ainda não está glorificada. But this does not diminish its reality. Mas isso não diminui a sua realidade. It doesn't just diminish its vitality and promise. Isso não diminui a sua vitalidade e promessa. We're marching to Zion. Nós estamos marchando para Sião. This march is incremental. Essa marcha é progressiva. And it facilitates this ever-increasing solidarity in our community of faith. E essa marcha conjunta para Sião facilita o nosso crescimento em solidariedade. The work of our Lord Jesus Christ does not take second place to the work of the Spirit in this infrastructure. O trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo não toma um segundo lugar para o trabalho do Espírito Santo nesse trabalhar da infraestrutura da igreja. Look at verse 14. Veja o versículo 14. It tells us that Christ himself is our peace. Ele diz que Cristo mesmo é a nossa paz. What everything else could not do. O que nada mais poderia fazer. Whether we are speaking of the law and its ordinances. Quando nós estamos falando sobre a lei e as ordenanças. Whether we are speaking of human merit. Ou talvez os méritos humanos. Whether we are speaking of the law works or of whatever kind or sacrifices. Ou talvez se nós falássemos das boas obras e os sacrifícios. What everything else could not do. O que nada mais poderia fazer. Christ alone has done it. Cristo somente fez. Our Lord Jesus Christ is the very embodiment of peace. O nosso Senhor Jesus Cristo é a própria incorporação da paz. In his capacity as the Prince of Peace. Na sua capacidade como príncipe da paz. He, through his voluntary sacrifice, Ele, através do seu sacrifício voluntário, has brought reconciliation between God and man. trouxe reconciliação entre Deus e o homem. And that means that it's possible to be reconciled even though we were Jews and Gentiles. E isso significa que é
possível sermos reconciliados, ainda que sejamos judeus ou gentios. We are welded together into one organic union in the church. Nós fomos soldados juntamente como uma unidade orgânica na igreja. Now, between the Jews and the Gentiles, Agora, entre os judeus e os gentios, there has long been a formidable obstacle. sempre houve um obstáculo formidável, muito antigo. There's a barrier separating. Havia uma barreira separando ambos os povos. It was a barrier of hatred. Havia uma barreira de ódio. This barrier was the ceremonial law. Essa barreira era a lei cerimonial. It was considered a dividing wall of separation and enmity. Ela era considerada uma parede que dividia de inimizade. That ceremonial law had to be abolished if there was going to be peace. Aquela lei cerimonial precisava ser abolida se um dia nós fôssemos ter paz. If Jews and Gentiles were going to get along, Se judeus e gentios fossem estar juntos um dia, this ceremonial law had to be abolished. essa lei cerimonial precisava ser abolida. Listen, in his flesh, Presta atenção, na carne de Cristo, in his body nailed to the cross of no Calvary, seu corpo cravado na cruz do Calvário, where Jesus shed his precious blood, onde Jesus derramou o seu sangue he precioso. abolished the ceremonial law. Ele aboliu a lei cerimonial. Now don't be confused. Não fique confuso. He did not repeal the moral law. Ele não acabou com a lei moral. This moral law is embedded in every man's conscience. Essa lei moral, ela está embutida em todas as consciências humanas. This moral law was formalized in the Decalogue. Essa lei moral, ela foi escrita no Decálogo. This moral law was summarized in the rule of loving God and loving your neighbor. Essa lei moral, ela foi sumariada em amar a Deus e amar o seu próximo. And it will be climaxed in the, well, it was climaxed in the new commandment of love. E ela recebeu o seu clímax no novo mandamento de amor. By God's grace and through the indwelling spirit. Pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que habita, True believers in Christ, os verdadeiros crentes em Cristo, in principle, em princípio, obey the moral law obedecem à lei moral, out of love and gratitude for their salvation. porque eles têm amor e gratidão pela salvação. They delight in it. Eles se deleitam nisso. Since the believer's obedience in this life is only in principle and never perfect, Uma vez que a fé dos crentes nessa vida e a obediência deles está apenas no princípio e não é perfeita ainda, he rejoices that Christ, through his active and passive obedience, ele se alegra na obediência ativa e passiva de Cristo. has fully satisfied the demands of the moral law. Ela satisfez completamente as demandas da lei moral. Christ has borne its curse. Cristo suportou a culpa disso. Since Christ is both the seed of the woman and the seed of Abraham, Pois Cristo é tanto a semente da mulher e a semente de Abraão, it is not surprising that in him both Jew and Gentile meet to become one new man. não é surpresa que nele tanto os gentios quanto os judeus se tornem um novo homem. Christ has produced a new humanity. Cristo produziu uma nova humanidade. In Christ, the two are created one. Em Cristo os dois se tornam e são criados um. I know you love the hymn, Eu sei que você ama o hino. Holy, Holy, Holy. Santo, santo, santo. Though the darkness hide thee, Ainda que a escuridão te though the obscureça, eye of sinful man, ainda que os olhos de um homem pecaminoso thy glory may not see. a sua glória não veja, Only thou art holy. só tu és santo, There is none beside thee. não existe nenhum outro. Perfect in power, love, and purity. Perfeito em poder, amor e pureza. Listen, the church is built on a lasting, enduring infrastructure. Perceba, a igreja, ela foi construída em uma infraestrutura que vai durar muito tempo. Designed for our mutual edification Ela, and enlightenment. ela foi desenhada para nossa edificação mútua e iluminação. This is in worship, discipleship, and fellowship. Isso está na adoração, no discipulado e na comunhão. This is in benevolence and evangelism. Isso está nas nossas boas obras e no evangelismo. Now, because the road is meandering Agora, porque a estrada é sinuosa and the journey is not without affliction, e a jornada não é sem aflição, we must resist the temptation to write off the church, nós devemos resistir à tentação de sair da igreja, to be disappointed in the church, de ficar desapontados na igreja, to think that its mission is blighted and unfulfilled. de nós pensarmos que a missão da igreja está arruinada e não vai ser completada. We should prefer to sing a song of hope
Nós deveríamos então cantar uma canção de esperança, hope and faith in the infrastructure and mission of the church. fé e esperança de que a infraestrutura e a missão da igreja prevalecerá. This hymn says, though with a scornful wonder, Esse hino diz o seguinte: ainda que como algo a ser desdenhado, the world sees her oppressed, o mundo a veja oprimida, by schisms rent asunder, por cismas rasgada, by heresies distressed. por heresias afligida. Yet saints their watch are keeping. Os santos a sua vigia guardam. Their cry goes up, how long? Seu clamor sobe ao céu, até quando? And soon the night is weeping. E em breve a noite de choro Shall be the morn of song. será a manhã de uma canção. Mid toil and tribulation, Enquanto temos lutas e and tribulações tumult of her war, e tumultos guerreiem na igreja, she waits the consummation ela espera a consumação of peace forevermore. da paz eterna. Till with the vision glorious, Até que com a visão gloriosa, her longing eyes are blessed, os seus olhos esperançosos sejam abençoados. and the great church victorious E a grande igreja vitoriosa, shall be the church at rest. em paz, venha repousar. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Hallelujah for the church of God. Aleluia pela igreja de Deus. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Louvado seja Deus. So we have seen the indispensability of the church. Então nós vimos a indispensabilidade da igreja. We have seen the infrastructure of the church. Nós vimos a infraestrutura da igreja. Finally, let us look at the intimacy of the church. Agora, em último lugar, vamos ver a intimidade da igreja. We're basing this on verses 19 through 22. Nós baseamos isso no versículo 19 até o 22. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, we must now consider the mutual relational blessings that church members enjoy. nós devemos agora considerar aquelas bênçãos de relacionamento que os membros da igreja desfrutam. This they enjoy in covenant community. Eles desfrutam disso numa comunidade de aliança e pacto. What is it that our God does that binds us together? O que será que o nosso Deus fez que nos une juntamente uns com os outros? What is it that makes our fellowship sweet and special? O que será que faz a nossa comunhão ser tão doce e especial? Why do I come to Brazil and all of a sudden meet people who should be strangers, but I find they are brothers? Por que será que eu posso vir ao Brasil e conheço vocês que deveriam ser estranhos para mim, mas na verdade se tornam irmãos e irmãs? There's instant rapport. Existe uma harmonia instantânea. I feel like I know you forever. Eu sinto como se eu tivesse conhecido vocês para sempre. What is behind this? O que está por trás disso? Well, let's work it out. Bom, vamos trabalhar nesse negócio. Let's look at the first part of verse 19. Vamos olhar lá a primeira parte do versículo 19. Vai lá. I'm going to give you A, B, and C. Eu vou te dar A, B e C. A. A. Our God is our King. O nosso Deus é o nosso rei. Oh, you didn't hear me. Vocês não me escutaram. I said our God is our King. Eu disse, o nosso Deus é o nosso rei. Praise the Lord. Look at the first part of that verse 19. Veja a primeira parte do versículo 19. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, but fellow citizens with the saints. mas concidadãos dos santos. Will somebody say citizens? Quando alguém diz cidadão, Citizens. cidadãos, This is because we have a king. é porque nós temos um rei. Beloved, our God is our King. Amados, o nosso Deus é o We nosso are rei. primarily and preeminently subjects and citizens of another realm. Nós somos primeira e preeminentemente súditos de um rei de outra realidade, um reino celestial. This does not mean you surrender your Brazilian citizenship. Isso não significa que você vai deixar a sua nacionalidade brasileira. It does not cancel our obligations and patriotism in regards to our country. Isso não cancela o nosso patriotismo e as nossas obrigações cívicas com o nosso país. Patriotism has its place. O patriotismo tem o seu lugar válido. It does mean that our allegiance to an exertion for God's kingdom is now prioritized. Na verdade, isso significa que a nossa aliança e o nosso esforço pelo reino de Deus é a nossa prioridade. We are not to be confused on this matter. Nós não podemos ficar confusos nessa matéria. If anyone
anyone asks you to choose between the state and your God, the answer should be obvious. Se qualquer um pedir que você escolha entre o seu estado e o seu Deus, a resposta deve ser óbvia a todos. It should be a foregone conclusion. Na verdade, isso já deve ser uma coisa muito resolvida. You must sing, let me lose my life and find it, Lord, in thee. Você deve dizer que eu perca a minha vida e encontre o Senhor. We must unashamedly make it abundantly clear that our identity, significance and security is in Christ as our King. Nós devemos falar de maneira sem nenhuma vergonha e afirmando que a nossa identidade, significado e segurança está em Cristo apenas, nosso Rei. Listen, tribalism seems to be the natural drift of every sinner. Perceba que o tribalismo geralmente é o desvio de cada um dos pecados que existe. We tend to gravitate to distinctions rooted in blood relations. Geralmente nós gravitamos e andamos por distinções baseadas no sangue. We gravitate to distinctions rooted in politics, Nós estamos ali variando em distinções políticas, nationality, nacionalidade, ethnicity, etnia, economics, economia, politics, política, traditional religion, religião tradicional and other distinctions. e outras distinções. Most people do it without deliberation. Muitas pessoas acabam fazendo isso sem pensar. They assume that a decent person will be loyal to their natural associations. Eles assumem que uma pessoa leal, ela vai ser confiável nas suas relações sociais. They assume that normal people will gravitate to inherited associations. Eles assumem que, na verdade, as pessoas, elas vão estar em torno daquelas associações que elas herdaram. There is no desire to investigate the legitimacy and sustainability of these tribal positions. Não existe esse desejo de você investigar e saber se esse corporativismo e você se reunir em tribos diferentes é algo bíblico. I've come here to tell you that this tribalism is not a part of the church. Eu vim falar para você que esse tribalismo não faz parte da igreja. Tribalism is an unwelcome imposter in the church. Tribalismo é um impostor não bem-vindo na igreja. In the church of Jesus Christ, we are one. Na igreja de Jesus Cristo nós somos um. Why? Por quê? Those formerly locked out with their self-righteous tribalism Aqueles que anteriormente foram separados pelo seu tribalismo hipócrita are now grafted in with all who were separated from the world and consecrated to God. agora eles foram enxertados juntamente com todos aqueles que foram separados do mundo e consagrados para Deus. We've become a people of His own possession. Nós nos tornamos um povo da possessão exclusiva de Deus. The church is not to be divided into first-class members and second-class members. A igreja jamais pode ser dividida em membros de primeira classe e membros de segunda classe. The terms of admission for all are the same. Os termos de admissão e entrada para todos são exatamente os I don't mesmos. care where you came from. Eu não estou nem aí de onde você I veio. don't care what you look like. Eu não quero saber como você se parece. We're saved by grace alone, Nós somos salvos pela graça apenas, through faith alone, fé apenas, in Christ em alone. Cristo apenas. Or somebody ought to praise Him. Você não quer adorar Ele e louvá-lo? Listen, folks. Presta atenção, pessoal. Verse 19 makes it abundantly clear that we have been translated out of all those other groups. O versículo 19 faz de maneira muito clara o ensinamento que nós fomos retirados de todos os outros grupos. You must minimize all other groups when you come into Christ's church. Você deve deixar todos os outros grupos quando você se une à igreja de Cristo. We are now citizens of a new nation, Nós somos agora cidadãos de uma nova nação. a new ethnos. Nós estamos em uma nova etnia. And the formative influence of this new ethnos, E a formação dessa nova etnia, this new nation, essa nova nação, has far more significant impact on us tem um impacto muito mais significativo em nós than our membership in any other group. do que qualquer membresia que nós tenhamos em outros grupos que não a igreja. Who are you? Quem é você?
Who are you? Quem é você? If someone asks you, who are you? Se alguém te perguntar quem é você, If they say, please be careful how you answer. e eles falarem, por favor, tome cuidado como você vai responder. I really need to know who are you. Eu realmente preciso saber quem é você. What will you say? O que você vai dizer? What's the first thing out of your mouth? Qual é a primeira coisa que sai da sua boca? Would you say, I'm Brazilian? Você vai dizer, eu sou brasileiro? Would you say, I'm a businessman? Você vai dizer, eu sou um homem de negócios. Would you say, I'm the man with the house on the hill? Você vai falar assim, eu sou o homem com aquela casa bonita lá na colina. Or isn't it obvious? Look at what I drive. É claro, eu estou vendo isso aqui enquanto eu estou dirigindo. Look at how I dress. Veja só como é que eu estou vestido. How will you answer? Como é que você vai responder essa pergunta? Your answer should be, I have been given the glorious privilege of being a disciple of Jesus Christ, a slave of Christ. A sua recebi o grande privilégio de ser um discípulo de Cristo, um escravo de Cristo. This is the only answer. Essa é a única resposta válida. Beloved, I hope you will join me in affirming that we have no other king but Jesus. Amados, eu gostaria que vocês se juntassem a mim para dizer, não temos outro rei além de I Jesus. have no other king but Jesus. Eu não tenho nenhum outro rei a não ser Jesus. I will bow to no other king but Jesus. Eu não me curvarei a nenhum outro rei a não ser Jesus. I will not bow to ethnic pride. Eu não vou me curvar ao orgulho étnico. I will not bow to national pride. Eu não vou me curvar ao orgulho nacionalista. I will not bow to academic pride. Eu não vou me curvar ao orgulho acadêmico. I will not bow to economic pride. Eu não vou me curvar ao orgulho econômico. I will not bow to cultural pride. Eu não vou me curvar ao orgulho cultural. I will not bow to wokeness on every side. Eu não vou me curvar ao liberalismo de qualquer sorte. I prefer to sing. Eu prefiro cantar. King of my life, Rei da minha vida, I crown you now. eu coroo a ti agora. Thine shall the glory be. A ti seja a glória. Lest I forget thy thorn-crowned brow. Antes que eu esqueça que a sua fronte foi coroada com espinhos, Lead me to Calvary. leve-me ao Calvário. I am not confused. Eu não estou confuso. Jesus is my prophet to teach me. Jesus é o meu profeta e ele me ensina. He's my priest to atone for me. Ele é o meu sacerdote que expiou o meu pecado. But he is my king to rule me. Mas ele também é o meu rei para me governar. And of his government there shall be no end. E o seu governo jamais conhecerá fim. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro de Deus. So what is A? Bom, vamos ver o que está aqui. God is our king. O nosso Deus é o nosso rei. B, our God is our father. Veja só, o nosso Deus é o nosso pai. Look at the next phrase in verse 19. Veja a frase seguinte do versículo 19. And members of the household of God. E membros da família de Deus vós sois. Beloved, this is a paradigm shift. Amados, isso aqui é uma mudança de paradigma total. We are members of the household of God. Nós somos membros da habitação da família de Deus. What is a household? O que é um núcleo familiar? Please notice that the apostle does not speak of God's house. Presta atenção, o apóstolo não está falando da casa. He speaks of God's household. Ele está falando do núcleo familiar. Household is a reference to family. O núcleo familiar é uma referência para a família. It is the language of intimacy. É uma linguagem de intimidade. The apostle declares that these former Gentiles are now family members. O apóstolo está declarando aqui que esses homens que anteriormente eram gentios agora se tornaram membros da família. They are part of the household. Eles fazem parte do núcleo familiar de Deus. The household, the family is more intimate than citizens in a state. O núcleo familiar e a família, ela traz um relacionamento mais íntimo do que reinos e estados. Yes. Being brothers and sisters is more intimate than being citizens. Sim, ser irmãos e irmãos é muito mais íntimo do que você ser um cidadão. This means that our God is not just our king. Isso significa que o nosso Deus não é apenas o nosso rei. He is our father. Ele é o nosso pai. We're not just subjects. Nós não somos apenas súditos. We are his children. Nós somos os seus filhos. Sons and daughters of the Most High God. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. Hallelujah to the Lamb. Aleluia ao Cordeiro. Listen, I'm not sure you understand this, so let me get to a hymn. Presta atenção, eu acho que você não entendeu isso aqui direito, então eu vou usar um hino para te ajudar. The hymn writer said,
O escritor do hino disse: I once was an outcast stranger on earth, uma vez eu fui um renegado e estranho na terra, a sinner by choice and an alien by birth. um pecador por escolha e um estranho por nascimento. I've been adopted. Mas eu fui adotado. My name's written down. O meu nome foi escrito. I'm heir to a mansion, Eu sou o herdeiro de uma mansão. a robe and a crown. Eu tenho um manto e uma coroa. I'm a child of the king. Eu sou o filho do rei. I'm a child of the king. Eu sou o filho do rei. With Jesus, my Savior. Com Jesus, meu Salvador. I'm a child of the king. Eu sou um filho do rei. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro de Deus. So A Então, vamos lá. is our God is our king. O nosso Deus é o nosso rei, letra A. B, our God is our Father. B, o nosso Deus é o nosso pai. Finally, Finalmente. C, our God is our unifier. C, o nosso Deus é o nosso unificador. I base this on verses 20 through 22. E eu estou baseando isso nos versículos 20 e 22. Beloved, the apostle changes his metaphor. Amados, o apóstolo agora mudou sua metáfora, sua comparação. He ups the ante. Ele está aqui agora mudando. It gets more and more intense. Está se tornando algo crescente, mais e mais intenso. First is citizenship, Primeiro ele falou de cidadania, then is family covenant. então um pacto familiar. Now it's architecture. Agora é a arquitetura. The church is built upon the foundation A igreja é construída e edificada sobre a fundação of the apostles and prophets, dos apóstolos e profetas, though in a secondary sense. ainda que num sentido secundário. This is because the true foundation of the church Isso é porque a verdadeira fundação da igreja can be none other than the Lord Jesus Christ. não pode ser nenhum outro a não ser Jesus Cristo. This is underscored by the reference to Christ as the cornerstone. Isso está sublinhado aqui no texto pela referência que é feita a Jesus como a pedra angular. That part of the foundation from which the different parts receive their relevance. A pedra angular é aquela parte da fundação que as outras partes recebem o seu sustento e relevância. It is the cornerstone of a building. É a pedra angular de um edifício In addition to being part of the foundation and supporting superstructure, que dá a condição de sustentar a estrutura. it is the cornerstone that finalizes the shape. É a pedra angular que dá como será o formato do edifício. The cornerstone being placed at the corner, A pedra angular sendo colocada no ângulo de 90 graus, formed by the junction of two primary walls, que é formada pela junção de duas paredes alinhadas, determines the lay of the walls ela vai determinar por onde irão as paredes and the cross walls throughout. e as outras paredes que irão se cruzar no edifício. It follows that all other stones must adjust themselves to the cornerstone. Isso significa que todas as outras pedras devem se ajustar àquela pedra angular. In addition to resting in Christ, Além de você descansar em Cristo, believers must understand and embrace the reality that the character of the spiritual house is determined by Christ alone. os crentes devem entender que o caráter da casa de Deus é determinada por essa pedra angular. We are unified in the fact that it is Christ alone that settles the question. Nós somos unificados no fato de que é Cristo apenas que coloca a base da questão. The question about what the household should look like. A questão é a seguinte: como que deve se parecer a casa de Deus? What the household should look like before God and the world. Como é que deve parecer essa casa diante de Deus e do mundo? It is Christ that gives the household its needed direction. É Cristo que dá a essa habitação a direção que ela deve tomar. Believers are living stones, Os crentes são pedras vivas and we must regulate our lives according to the cornerstone, which is Christ. e nós devemos regular as nossas vidas de acordo com Cristo, que é a pedra angular. We are building blocks in the temple
in God's royal presence. Nós somos os tijolos no templo, diante da presença real de Deus. His Shekinah glory lives in us. A sua glória Shekinah vive em nós. When our Lord Jesus Christ called himself the temple, Quando o nosso Senhor Jesus Cristo chamou a si mesmo de templo, he meant that the glory of God filled him like how blood fills a body. ele quis significar que a glória de Deus preenchia ele como o sangue preenche o nosso corpo. He's inhabited. Ele foi habitado. Please notice the progressive intensity. Preste atenção na intensidade que está crescendo aqui. The apostles' illustration intensified from king to father. A ilustração que o apóstolo usou em Efésios, ela está crescendo de rei para pai. Because a father is closer to his children than a king is to his subject. Porque um pai está mais próximo dos seus filhos do que um rei está dos seus súditos. We now move on even higher. E agora nós estamos crescendo para novas alturas. When we consider that we are part of the building, E nós estamos considerando que nós somos parte de um edifício. this is even more intimate. Isso é muito mais íntimo. Because now Christ is in us. Porque agora Cristo está em nós. He's not just our father. Ele não é apenas o nosso pai. Oh, we are happy he's our father. Nós estamos felizes de tê-lo We como are pai. happy he's our king. Nós estamos felizes de tê-lo como rei. But we're even more happy that he lives in us. Mas nós estamos ainda mais felizes porque ele vive em nós. Our God is not just near us. O nosso Deus não está apenas perto de nós. Our God is with us. O nosso Deus está conosco. This is Emmanuel. Isso é Emanuel. He dwells in us. Ele habita em nós. This connection with our God is mutual. Essa conexão com o nosso Deus, ela é mútua. All the saints experience it. Todos os santos experimentam tal This coisa. is a deep, rich connection. Isso é um relacionamento e uma conexão muito profunda. I have traveled the world, Eu já viajei o mundo todo. and it always blows my mind E sempre eu fico maravilhado when I see the instant rapport, quando eu vejo a harmonia instantânea, the trust, a confiança, the fellowship, a comunhão, the love o amor among Christian brethren I just met. em irmãos em Cristo que eu acabei de conhecer. What is the difference? Qual é a diferença? They've been with Jesus. Eles estiveram com Jesus. It is more than a social contract. É mais do que um contrato social. This is what citizens make in a state. É isso que os cidadãos fazem num estado qualquer. It's more than natural blood relation. É mais do que um relacionamento baseado em sangue e família. It's more than a genetic connection. É mais do que uma conexão genética. It's more than traditional family ties. É mais do que laços familiares tradicionais. It's more than ethnic or national solidarity. É mais do que solidariedade étnica ou nacional. This unity in Christ Essa unidade em Cristo, is built on the blood. ela está construída The no sangue. precious, infinite blood of the Lamb. No sangue precioso e The infinito do Lord Cordeiro. Jesus is the ultimate unifier. O Senhor Jesus é o grande unificador. So blessed be the tie that binds Então bendito seja o laço que nos une. our hearts in Christian Os love. nossos corações em amor The cristão. fellowship of kindred minds A comunhão das mentes que concordam na mesma coisa is like to that above. é semelhante àquela do alto. As we close, brothers and sisters, À medida que nós vamos encerrar agora, irmãos e irmãs, we must focus on how the church achieves this spiritual solidarity. nós devemos olhar como que a igreja ela recebe a solidariedade espiritual. I want to close by looking at a particular word that arises in verses 15 and 16. Eu quero te mostrar uma palavra particular que ela salta dos versículos 15 e 16. What is that word? Que palavra é essa? The word is enmity. A palavra é inimizade. The beginning of verse 15 speaks of having abolished in his flesh the enmity. O versículo 15 no seu comecinho diz assim: tendo abolido em sua carne a inimizade. And if you look at the end of verse 16, Se você for lá para o final do versículo 16, it speaks of putting to death the enmity. ele fala sobre destruindo a inimizade. Enmity refers to hostility. Inimizade tem uma referência à hostilidade. Sin has made all of human life hostile. O pecado tornou toda a vida humana hostil. Left to ourselves, Entregues a nós mesmos. we fight. Nós lutamos e brigamos. We find a reason to fight. Nós encontramos qualquer razão para brigar. This is right built into the core of our being. Isso está, na verdade, no cerne de quem nós somos, essa inimizade. We're always ready to defend ourselves. Nós estamos sempre preparados para defender a nós mesmos. Sometimes we think, I need to have a preemptive attack.
Algumas vezes você pensa assim, olha, eu gostaria de ter um ataque primeiro. There is enmity. Isso é inimizade. Left to ourselves, we have no peace. Se nós formos entregues a nós mesmos, nós não temos paz. Hostility abounds. A hostilidade abunda. Hatred rules. O ódio governa. In fact, without Christ, Na verdade, sem Cristo, what we truly love is hate. o que nós amamos de verdade é ódio. We love to hate. Nós amamos odiar. We love what is ugly, Nós amamos o que é feio, what is vile, o que é vil, what is adversarial. o que cria adversidade. How does God solve this? Como que Deus resolve esse problema? How does God create a loving community of faith? Como que Deus pode criar uma comunidade amorosa de fé? How does God create the church? Como que Deus pode criar a igreja? The answer is in verse 16. A resposta está no versículo 16. It says there, Diz o seguinte lá: and that he might reconcile them both to God in one body e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, through the cross, por intermédio da cruz, thereby putting to death the enmity. destruindo então por ela, a cruz, a inimizade. He puts to death the enmity. Ele destruiu toda a inimizade. Beloved, on the cross of Calvary, Amados, na cruz do Calvário, our God killed the enmity. o nosso Deus matou a inimizade. He obliterated hostility. Ele destruiu completamente a hostilidade. Please look at it closely. Por favor, olhe aqui com atenção. This verse says that our God had destroyed the hostility. Esse versículo diz que Deus destruiu a hostilidade. He put it to death. Ele a matou. It has already happened. E já aconteceu. It's done. Está consumado. The great transaction's done. A grande transação foi realizada. It's a fait accompli. E isso então mostra que é um fato consumado. He put to death the enmity. Ele colocou a morte, a inimizade, acabou. Now I know what you're thinking. Eu sei o que você está pensando. You're saying, well, this is a great puzzle. Você está dizendo assim, peraí, isso aqui é uma grande contradição. How could this be? Como é que isso aconteceu? Are we not seeing enmity all around us? Eu não estou vendo inimizade aqui não. Are we not seeing hostility all around us? Será que nós não estamos vendo hostilidade ao nosso redor? Oh, we know Christ died, Tudo bem, nós entendemos que Cristo morreu. but how was the enmity killed? Mas como que a inimizade foi morta? How was the hostility killed? Como que a hostilidade foi morta? Beloved, I've come here to tell you Amados, eu vim aqui para falar a vocês that verse 16 is a profound theological que statement. o versículo 16 é uma afirmação teológica profunda. How could God have killed the hostility on the cross of Calvary? Como que Deus matou a hostilidade na cruz do Calvário? The answer is simple. A resposta é simples. Our God had made his son the enmity. O nosso Deus tornou o seu filho a inimizade. He's able to kill the enmity Ele foi capaz de matar a inimizade because he made his son the enmity. porque ele tornou o seu filho a inimizade. Jesus became the target. Jesus se tornou o alvo. He became hostility itself. Ele se transformou na própria hostilidade. Now we must be careful about this. Vamos tomar cuidado com isso aqui. We have to say it correctly. Nós precisamos dizer We want corretamente. no heresy. Nós não queremos ser hereges. Our God did not make Christ hostile. O nosso Deus não fez com que Cristo se tornasse hostil. For Christ is the epitome of love on Calvary. Porque, na verdade, Cristo é o ponto máximo de amor no Calvário. He did not make Christ hostile. Ele não fez Cristo ser hostil a ele. He made Christ hostility itself. Ele fez Cristo se tornar hostil em si mesmo, como se ele recebesse a hostilidade. And then he attacked him. E então ele o atacou. Christ was made hostility. Cristo foi feito hostilidade. And the Father attacked him. Então o Pai o atacou. He killed him E ele o matou so that he doesn't kill us. para que ele não tivesse que nos matar. Jesus stood in the gap. Jesus, ele se colocou na brecha. He became hostility Ele se transformou na hostilidade so that we won't be attacked. para que nós não fôssemos atacados. You know, it's summarized in 2 Corinthians 5:21. Isso, na verdade, está resumido em 2 Coríntios 5:21. For he made him Por aquele que não conheceu o pecado, who knew no sin ele o fez pecado por nós, to become sin for us, para que nele that we might become the righteousness of God in him. nós fôssemos a justiça de Deus. For he, Porque ele, the Father, o Pai, made him fez ele, the Son o Filho, who knew no sin. que não tinha pecado. The Son knew no sin. O Filho não conheceu o pecado.
to be sin for us, Ele se tornou pecado por nós, that we might become the righteousness of God in para him. que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele, Cristo Jesus. Please understand this verse. Por favor, entenda esse versículo. The apostle does not say that God made Christ sinful. O apóstolo não está dizendo que Deus fez Cristo pecaminoso. That was never said. Isso nunca foi dito. And that would never happen. E isso nunca aconteceu. The apostle did not say that God made Christ hostile. O apóstolo não está dizendo aqui que Deus fez Cristo ser hostil a He ele. was abundantly clear. O apóstolo foi extremamente cristalino Our aqui. Father made Christ the enmity. O nosso Pai fez Cristo a inimizade. He made him hostility itself. Ele fez ele ser a hostilidade nele mesmo. Christ was not sinful, Cristo não era pecaminoso, but he was made sin. mas ele foi tornado This em means that pecado. God the Father legally treated God the Son Isso significa que Deus o Pai legalmente tratou Deus o Filho as if he had done all the wickedness we did. como se ele tivesse praticado todo o pecado que nós praticamos. He treated him as if he was vile Ele tratou ele como se ele fosse vil and had done all the terrible things we did. e como se ele tivesse feito todas as coisas terríveis que nós na verdade fizemos. Christ was our substitute. Cristo foi o nosso substituto. He vicariously suffered what we all should have suffered. Ele vicariamente sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. The culpability and punishment that was ours fell on him. A culpabilidade e a punição que era nossa caiu nele. On Calvary, No Calvário, God the Father killed the hostility. Deus o Pai matou a He hostilidade. did it objectively and E subjectively. ele fez isso de maneira objetiva e subjetiva. Objectively, the hostility between God and us was killed. Objetivamente, a hostilidade entre Deus e nós foi destruída, morta. We deserve banishment. Nós mereceríamos ser banidos. We deserve exile. Nós mereceríamos o exílio. We deserve destruction. Nós merecemos a destruição. Instead of loving each other, Ao invés de amar uns aos outros, instead of loving our God, ao invés de amar o nosso Deus, we have attacked each other. nós atacamos uns aos outros. Justice demands punishment. E a justiça requer a Punishment punição. for our A hostility. punição da nossa hostilidade. Infinite punishment. Uma punição infinita. But God attacked Christ. Mas Deus atacou Cristo. Poured out the full cup of his wrath E upon Christ Ele derramou a taça completa da sua ira sobre Cristo, so that he may spare us. para que nós pudéssemos ser poupados. But he did it subjectively too. Mas Ele fez isso de maneira subjetiva também. Our self-righteousness has made us hostile. A nossa autojustiça nos tornou hostis a Deus. Naturally, we love to look down on other people Naturalmente, nós gostamos de desprezar as and outras create pessoas. enmity in our relationships. E nós criamos então inimizade no nosso relacionamento. But Jesus Christ took that away. Mas Jesus tirou isso. He humbled us Ele nos humilhou in the dust, no pó. enable us to see what we really deserve. E Ele mostrou para nós o que nós verdadeiramente mereceríamos. And when we see a sinner, E quando nós vemos um pecador, we say, there go I, but for the grace of God. nós vemos lá, ali está alguém que vai, pela graça de Deus. Removes the hostility. Ele tira a hostilidade. And so now we can sing, E agora nós podemos cantar, we can praise him nós podemos adorá-lo, because he has done the work for us. porque Ele fez o trabalho por nós. Our God is our King. O nosso Deus é o nosso Rei. Hallelujah. Aleluia. Our God is our Father. O nosso Deus é o nosso Pai. Our God is our unifier. O nosso Deus é o nosso unificador. Hallelujah to the Lamb of God. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Hallelujah. Amen. Aleluia. Amém. Let us pray. Vamos orar. Lord, you are God, Senhor, Tu és Deus. and your words are true. E as Suas palavras são verdadeiras. And you have promised goodness to your servant. E o Senhor prometeu bondade aos seus servos. You have left us nothing to ask from your hands, O Senhor não deixou que faltasse nada que pudéssemos pedir das Tuas mãos, but what you have already freely granted. a não ser aquilo que o Senhor graciosamente já concedeu. Establish forever the word which you have spoken concerning your servant. Por favor, estabeleça para sempre a palavra que o Senhor disse ao Teu servo. Do as you have said, Lord. Faça como o Senhor prometeu, Senhor.
Let your name be magnified forever. para que o seu nome seja magnificado para sempre. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.